Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Dev Analytics e hoje continuação da nossa playlist de Python, né? No último evento, ou melhor, o último episódio da nossa playlist, nós falamos sobre loopings com while. E hoje a gente vai falar sobre loopings com for. Então, antes de mais nada, antes de a gente começar a ver o loopings com for, recadinhos para vocês. Se você ainda não deu like nesse vídeo, pode debulhar o like aqui, né? Então, se chegar lá no final do vídeo e você não gostou do que viu, dá o dislike, não tem problema nenhum. E já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque é muito importante mesmo você fazer isso primeiro, para poder receber a notificação sobre novos conteúdos aqui do canal Dev Analytics e também para mostrar para a plataforma que esse conteúdo é relevante e levar esse vídeo aqui a mais pessoas. E também, se está gostando também dessa playlist de Python, conhece alguém que está entrando dentro da área de desenvolvimento e análise de dados, compartilhe esse vídeo. É interessante passar isso pela frente, primeiro, porque é um conteúdo completamente gratuito, é um curso pensado de uma forma lógica de ensinamento, então a gente não está fazendo de qualquer jeito aqui, a gente está indo do fundamento da forma correta, dando a base sólida para que depois que a gente terminar esse curso introdutório, você consiga com as próprias pernas ir para voos mais altos, tá? Então compartilhe esse conteúdo, isso vai ajudar não só a mim, né, mas também as pessoas que estão querendo realmente entrar dentro dessa carreira e aprender Python principalmente, beleza? Outro recado também, né? Eu tô sendo muito paroquial hoje, né? Todas as quintas-feiras nós estamos realizando lives, então a gente já tem uma agenda legal aí, algumas presenças confirmadas nessa semana desse vídeo que você está vendo aqui, no dia 3/3 de 2022, né? Eu sei que depois você pode estar vendo, vai ficar datado, mas eu estou colocando aqui. 3/3 de 2022 vai rolar uma live muito especial com o time da Nelway, da qual eu faço parte também, onde a gente vai estar mostrando um pouco dos desafios que a gente teve ali para poder lidar com aplicações de Business Intelligence, mas dentro do contexto de Big Data. Então, quinta-feira às 8 horas, aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Fechou? Último recado, prometo mesmo, loja Dev Analytics, tá? Eu vou botar o link na descrição, porque antes era loja.devanalytics.com.br. Eu tô com um probleminha ali de certificado SSL, mas o outro link está funcionando perfeitamente, então é monte.inc/devanalytics. Vai estar ali. Você vai poder comprar camisetas dentro desse tema que a gente tanto adora, que é análise e desenvolvimento de dados, tá? Então tá muito legal assim, tu consegue comprar camiseta para ti, baby look para sua esposa, para sua namorada, roupinha para cachorro, roupinha para o seu filho, tem body lá dentro dessa mesma temática. Quem gosta de fazer um churrasquinho, tem lá também um baita de um avental ali legal, tu vai fazer aquele churrasco responsa com um tema que tu adora fazer no seu dia a dia ali de segunda até sexta-feira, ou até, no meu caso aqui, de segunda a segunda, enfim, os mais workaholics possíveis, né? Então, beleza, fechou agora, vamos aqui para a minha tela, tá? Então, a gente já tinha comentado que o while, como ele funcionava, né? E agora, até vou tirar esse for each, que esse for each não entra dentro do conceito de Python. O for, como é que funciona o for, né? Também é um laço de repetição, porém ele vai ser executado diferente do while, né, que ele precisava de uma condição verdadeira. O for ele precisa atingir um objetivo, ele precisa chegar dentro de um determinado valor que tu vai setar a ele. Então, por exemplo, no while, enquanto ser verdadeiro, continua o looping. Bota aí de novo o Windows ali que vai valer a pena. Já o for não, o for tu vai dizer, tu vai percorrer uma lista e tu vai terminar exatamente num lugar pré-determinado, ou seja, se tu quer fazer 10 loopings, tu vai dizer para o for que tu vai parar no 10º looping, né? E no while tu tem que controlar, tu tem que ter uma variável ali para poder incrementar, no for não vai precisar nada desse tipo de conceito. E até falando sobre os pré-requisitos, né? Você precisa entender sobre condições e operadores, do qual também a gente já falou dentro do conteúdo desse curso. Então,
Se você não entendeu ainda, não domina condições e operadores, volta algumas casas atrás dessa playlist e confere lá que a gente tem aqui esse conteúdo. Então por isso que o conteúdo desse curso ele é pensado, ele é lógico, tem uma evolução, beleza? Ninguém está jogando aqui, aprenda de qualquer jeito, tá? Então vamos lá. No primeiro, vamos seguir até a mesma receitinha do último vídeo. Acredito que esse vídeo vai ser um pouquinho menor, o outro foi um pouco mais extenso, mas assim, vamos primeiro iterar sobre uma determinada sentença, um determinado caractere ou uma sentença de caractere de string, tá? Aqui eu coloquei uma variável chamada text, aonde está escrito I like Python, tá? Então muito sugestivo, inclusive. E como é que a gente vai fazer para poder iterar dentro dessa cadeia de caracteres? A gente vai usar justamente a palavra reservada, for, né? Então for, eu vou pegar aqui, vou definir o nome de uma variável inicial, que vai ser a variável do qual ela vai receber cada iteração desse for, perfeito? Então eu vou chamar aqui de letter, tá? Que é a letra. E aí ele vai te dizer, tá? Tu vai pegar essa variável que vai representar cada uma desse looping, né? Cada uma dessa iteração, e tu vai pegar da onde? Então eu digo que eu vou pegar da minha variável chamada text. Então faço o looping, né? Dentro de letter, ou melhor, setando o valor em letter, mas percorrendo o text. Então é mais ou menos assim que funciona a sintaxe. Dou 2 pontos aqui para ele entender que a instrução foi fechada, vou para o meu bloco de código. Aqui a gente pode dar simplesmente um print, né? E eu vou botar o print no letter, né? E aí vamos executar esse script. E olha lá, I like Python. Então a cada iteração que ele fez, né? Ele acabou printando a letra. Se eu quiser simplesmente botar isso na mesma linha, eu posso botar aqui um end igual a vazio, da qual a gente já viu em formatação, né? E tem aula também, volte algumas casas atrás para poder pegar esse conceito também. Vamos executar aqui, ó, e aí ele escreveu I like Python, mas aqui ele foi iterando, ele não fez simplesmente o print em cima da variável text, perfeito? Entendido isso, a gente pode seguir para um nosso próximo exemplo, que inclusive a gente fez em while, que é fazer aquele triângulo, né? Aquela descida, como é que eu posso dizer... e incrementando letra por letra cada passada, ou seja, cada iteração que eu fizer no looping, né? Então vamos lá, vou até copiar esse for aqui, vou comentar e vamos já reaproveitar ele aqui, tá? Então vou tirar esse end aqui, porque esse end agora não vai fazer muito sentido. E aqui, sim, aí nesse caso, como eu preciso estar incrementando letra por letra, eu vou precisar, obviamente, de uma variável de controle, né? Então eu vou chamar de novo, né? Para quem viu a última aula, eu chamei essa variável de new value. E aqui eu vou dar um valor vazio para ela, no caso, né? E aqui dentro do for eu vou pegar new value, ó, e vou atribuir o valor de letter, ou seja, do índice daquele momento, daquele looping, né? Então, até eu tinha feito o debug lá. Aqui eu já vou para ser mais no nosso último vídeo de while, eu tinha utilizado o debug aqui para a gente entender como é que funcionava dentro do looping, né? Mas aqui eu já vou executar direto para a gente ser mais breve possível, para esse vídeo não ficar até muito longo, tá? Eu sei que o tempo de vocês é muito precioso, então vamos obedecer um pouco mais essa regra. Então vamos executar aqui. Opa, eu criei uma gafe aqui enorme, eu tinha que printar na verdade o new value, né? Então vamos lá de novo. Perfeito, ó. Então já funcionou aqui, I like Python, né? Ele foi colocando cada uma dos caracteres ali, concatenando, e no final a gente chegou na frase que a gente gostaria de printar. Perfeito? Eu acho que aqui a gente já chegou num ponto em que a gente já entendeu como é que funciona mais ou menos a funcionalidade do Python, mas aí tu vai me dizer, tá, mas não era um valor pré-definido? Sim, é um valor pré-definido. A partir do momento que tu faz aqui, ó, que tu diz que tu queres dar um for dentro de uma variável, mas em cima de uma cadeia de caractere, ele já entende que a cadeia de caractere ela tem um certo tamanho e ela vai fazer os loopings em cima
de coisas que são iteráveis. Então, texto, caractere de texto, né? Ou melhor, strings são iteráveis, listas são iteráveis, tuplas são iteráveis. Aí tu vai dizer, ah, mas eu não sei o que é lista, não sei o que é tupla. Calma, a gente ainda está no meio do caminho. Os próximos capítulos a gente já vai saber. Então, por isso que eu falo, mantenha calma. Nesse primeiro momento tu tem que entender que string é iterável e por isso que eu consegui utilizar o for aqui dentro. Agora a gente vai pegar um caso em que não está atrelado ao tamanho de uma cadeia de caracteres, sim um conjunto, ou melhor, num valor pré-definido, né? de numérico. Então a gente pode dar um comentar aqui e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer for i in e aí até botar aqui, ó, ou melhor, vou fazer aqui embaixo que já tem aqui já o meu não digo colinha, mas já o meu passo a passo aqui para não me perder na minha linha de raciocínio. Eu vou usar inclusive para poder definir esse valor, né, da onde até onde eu posso iterar, usando uma função built-in function, né, que é a função range. Então, se eu pegar aqui de novo, né, em Python, docs.python.org e for lá em built-in functions, eu tenho algumas funções que também me ajudam a fazer com que eu faça algumas iterações com for. Uma delas é o range. E o range, ele recebe a seguinte denotação, assim, melhor, ou dizendo, né, os parâmetros, né? Se tu passa somente o range com um parâmetro só numeral, né, um valor numérico, ele vai te dizer até onde aquele range vai parar. Ou seja, ele vai criar como se fosse um array, né, que ele vai iterar sobre esse array. Então, se eu boto range e eu passar somente como parâmetro dele o valor 10, ele vai criar como se fosse um array com 10 posições e o for vai iterar sobre essas 10 posições, perfeito? Agora, se tu utiliza o range utilizando mais parâmetros, ele aceita até 3 parâmetros, né? Aí seria na seguinte ordem, o start, o stop e o step. E aí tu vai me dizer, poxa, mas eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Se você voltar algumas casas também no nosso curso, vai ver que na nossa aula de slicer e em strings, a gente também tinha o mesmo conceito, beleza? Entendido isso, voltamos aqui, ó. Então, até falando sobre o range, né? Start, end e step. Quais são os valores default, né, desse cara? Se eu não passo nada no start, ele já vai colocar, obviamente, para 0. Então, o valor default dele é 0. O end eu sou obrigado a botar. Eu sou obrigado a botar mesmo. Agora, o step, se eu não colocar nada, ele vai assumir o valor de 1. Então, aqui eu posso botar tanto o valor 1, 2, posso botar menos 1, e a gente já vai ver aqui como é que funciona dessa seguinte forma, tá? Então vamos lá, vamos usar o range aqui para um for. For, eu vou dar o nome dessa variável iterável de x e vou dizer que eu vou percorrer dentro de range, range, e vamos botar aqui o 10, né? Então, o que é esperado aqui é que ele faça 10 loopings, tá? E aí aqui a gente dá o print de x. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 9. Então assim, foram 10 loopings, porém, ele sempre tem um início, né, por causa do default aqui, de iniciar com 0, né? Então, quando eu passo somente um valor, ele me diz o stop, como está aqui na função, né? Ele acaba assumindo esse valor como stop, aonde ele deve parar. Só que implicitamente dentro dessa função, ele já vai atribuir o valor inicial como 0. Agora, se eu botasse, por exemplo, 1,10 ponto e vírgula 1, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. Aí ele iniciou do 1 e foi até o 9. Se eu tivesse botado 11, porque aí do 1 até o 10 são 9 posições, né? Se eu botasse 11 aqui, aí ele iria até 10. Então, só para vocês entenderem como é que funciona o range, principalmente o range aplicado a toda uma cadeia de loopings ali, né? Utilizando for. Perfeito? Então tá, a gente já tem aqui inclusive esse cara aqui, ele funciona como um exemplo de incremento de 1, né? Eu até botei aqui no lugar errado. Vamos botar 10 de volta, né? Então esse aqui seria um incremento de 1. E se eu quiser
ao invés de fazer um incremento de 1, né? De 0 até 9 ali como eu fiz, se eu quiser fazer o contrário, né? De 10 até chegar no 0 ou no 1, enfim. Como é que eu poderia fazer, né, o decremento? Então eu vou até utilizar a mesma expressão aqui. A única diferença que eu vou fazer é passar meu range de 10, igual a 10, né? Que eu vou começar do 10. E aí eu quero que ele termine no 0. E eu quero que ao invés de ser um step de 1 em 1, eu quero que seja de menos 1. Né? E aí se eu executar esse cara aqui, ó, ele vai de 10, 9, 8, 7, 6 até 1. E aí a gente consegue justamente ao contrário, porque às vezes, sei lá, eu tô viajando aqui, né? Tô querendo fazer uma contagem regressiva, alguma coisa nesse sentido, né? Tenho, sei lá, um valor que, dependendo da situação de uma determinada ação, ele precisa decrementar um valor. Então, é uma forma que a gente tem justamente para poder aplicar isso. Perfeito? Agora, vocês devem estar pensando assim, né? Voltando até no exemplo aqui do desse primeiro valor aqui, deve estar perguntando, tá, Rafa, beleza? I like Python aqui, vou até tirar o end para ficar melhor aqui para ver. Ó, I like Python, mas esse tipo de for ele não te dá o índice dessa iteração? Bom, de uma forma nativa, não. Porque tem muita gente que pode perguntar isso, principalmente gente que trabalha com outros tipos de linguagens, né? Por exemplo, a gente tem o JavaScript, que a gente consegue obter o índice daquele determinado valor. Mas no Python não quer dizer que nativamente não tenha, né, de uma forma mais fácil de se conseguir, que a gente talvez não consiga. Isso é totalmente possível. A única diferença é que ao invés de a gente utilizar aqui o for ladder in text, né, que é a nossa variável de texto, a gente pode usar uma outra função built-in, tá? Que tá até aqui, ó, que é enumerate. E aí se a gente olhar enumerate aqui, ó, ela tem aqui um iterable e tem um start igual a 0. Ela começa com 0, né? E ela te responde com um iterável, com um índice, né? Então é uma das funções, talvez até eles mostram aqui, ó, eles passam um array aqui, né? Seasons, né? E a gente pode inclusive iterar sobre o array. E aqui ele te mostra justamente o índice, ó, e o tipo de cada uma das iterações, né? Então, uma das formas, se a gente precisar de um índice, a gente pode utilizar a função enumerate. Como é que a gente pode utilizar isso? Simplesmente envolvendo text com enumerate. Enumerate. E aí, aqui tem uma diferença aqui bem significativa dentro da estrutura desse comando. Eu não vou estar retornando somente ladder. Eu vou estar retornando também sempre na primeira posição uma variável que é o iterable, né? Iterável, né? Então, tipo, tu consegue retornar dois valores dentro do mesmo laço de repetição. E aí sempre nessa mesma, digamos, sequência aqui, né? Aqui eu poderia botar, sei lá, qualquer nome, batatinha, sei lá, qualquer coisa, mas eu vou botar o i aqui, que dentro do padrão de loopings é o tipo de variável, ou melhor, o nome de variável mais utilizado, tá? E aqui eu posso fazer o seguinte, simplesmente no nosso print eu retorno também o i e o ladder, só para a gente ver o que acontece aqui, né? Vou até subir um pouquinho aqui o terminal e vamos executar aqui e olha só, ó, ele trouxe o índice 0, o i, 1, vazio e assim vai, até chegar no índice 12, que é a última palavra, ou melhor, a última letra, que é o N de Python, né? Então, dessa forma, a gente também consegue buscar os índices dentro de um laço de repetição, utilizando principalmente essa função enumerate, tá? Ele até passa aqui, ó, iterable, e aí pode ser string que ela retorna, na verdade, né? Ela até diz aqui, ó, qual é o tipo que ela retorna, tá? Então, esse valor aqui, ó, ele é um string que é retornado. Se fosse utilizar algum tipo de operação, sei lá, numérica ali, você teria que fazer o chamado typecast, que a gente também já conversou a respeito, tá? E da mesma forma também, ele sempre inicia com o start igual a 0, tá? Então tu consegue até dentro aqui setar alguns parâmetros, né? Dar o start,
se não me falha a memória, se eu não estiver viajando na batatinha aqui, tu consegue dar um start igual a 1. Olha lá, ó. Aí tu consegue alterar, inclusive, esse valor inicial, mas ele como default ele é 0, tá? Então, mais um pontinho aí, mais coisas que vocês vão aprendendo dentro dessa playlist de Python, perfeito? Vamos lá, seguir aqui. Então, a gente já mostrou aqui built-in functions, tanto a range quanto o enumerate. E agora aqui a gente mostrou tanto como é que a gente pode fazer um incremento de 1, como o decremento de 1. Vamos fazer aqui primeiro também um outro exemplo, utilizando justamente um array. Então, vou pegar até aqui esses seasons, só para vocês falarem, tá, mas tu estás mostrando aqui com uma cadeia de caracteres, tu me mostrou aqui também com uma função built-in e tá, por exemplo, um array aqui que é chamado listas, e eu já estou até me atrevendo um pouquinho, trazendo o assunto da próxima aula, mas vamos lá só para poder mostrar de uma forma mais didática aqui, né? Eu posso fazer também esse for, e aí eu posso chamar isso de season, no singular, in seasons. E aí aqui, o que eu vou fazer simplesmente é dar um print em season, né? Vamos lá, ó. Spring, Summer, Fall e Winter. É isso aí, perfeito. Então, mais um exemplo aqui que a gente de iteração utilizando o for, tá? Agora, a gente pode fazer o seguinte, ó, usando uma condicional. Lembra que lá na última aula a gente fez todo o for, ou melhor, o while, e a gente mostrou o uso das palavras continue e break. A mesma coisa funciona aqui com for. Então a gente pode dar um for aqui vamos chamar aí de novo, in range 10. Então eu vou iterar 10 vezes. E aí aqui eu vou fazer uma verificação. Se o i for igual a 5, tá? Eu vou dar um break. Se não, eu vou dar um print em i. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Lembra que o break, na última aula eu já tinha explicado, né? Quando tu dá o break, ele simplesmente sai de todo o laço de repetição. Então, o que a gente pensa aqui é que chegou no 5, quando ele chegou lá, o valor dele for 5, ele nem vai printar nada, ele já vai sair do laço de repetição, tá? E olha lá, ó, 0, 1, 2, 3, 4, perfeito? Então a gente já tem uma ideia de como utilizar também aqui o for com break. E agora a gente pode continuar aqui vendo como é que a gente poderia fazer o mesmo exemplo, porém utilizando o continue, né? Então a gente muda aqui para continue, né? E só para não dar problema aqui a gente vai comentar esse for, tá? Então aqui, o que ele está fazendo de novo, né? Já dá para entender mais ou menos o que ele já está fazendo. Ele está fazendo for dentro de 10 laços de repetição, e aí ele vai verificar se o i for igual a 5, né? Ele vai dar um continue, ou seja, ele não vai fazer nada. Senão ele vai, e aí inclusive, né, nesse caso aqui em específico, a gente pode usar o else, tá? Senão eu vou dar um print em i. E vamos ver o que vai acontecer, né? Olha lá. 0, 1, 2, 3, 4 e do 4 ele já pulou para o 6. Se a gente quiser fazer igual como aconteceu lá na aula de while, né, a gente pode colocar um x aqui só para a gente saber que ele realmente passou por ali, né? Então, ó, no 5, ao invés de ele printar o 5, ele printou o x, perfeito? E aí a gente já percebe que, embora seja muito parecido, tem um contexto diferente, não só o contexto do que faz o while ou for pararem de ser executados, como também dá para perceber também que o for, a sintaxe dele é um pouco mais limpa, né? No while tu tem que fazer mais coisas para poder chegar num resultado próximo. Então assim, até pegando agora o exemplo da aula de while, a gente vai fazer a mesma coisa utilizando for, tá? Então vamos lá, vamos só dar uma comentada aqui. E o que a gente precisa fazer? Aquela mesma história de tentar colocar aqui o conceito de colunas e linhas, né? Então quero 10 colunas com 10 linhas printadas dentro do meu console. Como é que eu posso fazer isso com Python, tá? Eu vou simplesmente fazer... Lembra que lá no while eu tinha que criar uma variável x, uma variável y, inicializar elas com 0. No for não precisa nada disso. Eu vou fazer for x
in range 10. Então já estou criando o for dentro da minha chamada do... Ou melhor, eu já estou criando o x, né? Declarando x dentro da minha chamada do for. E aqui embaixo eu faço a mesma coisa, for y in range 10. Então aí a gente já vê algumas alterações, algumas mudanças, né? E lembra que lá a gente tem que verificar primeiro se é o y ele está em 0, né? Para eu printar esse primeiro pipe aqui, né? Então aqui eu posso simplesmente fazer um if, né? If, se y for igual a 0, eu vou dar um print em um pipe para iniciar esse pipe aqui do canto aqui, né? E aí, como eu não quero pular uma nova linha, né? Eu vou dar um end aqui. E nesse end ele vai ser um vazio, uma string vazia, tá? E aí ele vai continuar depois na segunda iteração para cá. Beleza, se o y for igual a 0. Se não, ele vai dar um print. E aqui eu vou usar o fstrings, né? Que a gente já viu também numa das primeiras aulas aqui do nosso canal. E aqui eu vou printar o y. Perfeito? Só que aqui no final, ó, em end, lembra que eu tenho que printar o valor, né, do meu número e eu tenho que fazer a próxima coluna, né? Então a próxima coluna vai ser utilizado o end para poder fazer esse trabalhinho, né? Então eu vou botar o pipe aqui. Perfeito? E aqui, lembra que para eu poder dar esse pulo de linha aqui, eu preciso dar mais um print, né? Um print vazio. E aí eu posso dar o meu print vazio aqui na mesma hierarquia do bloco de código aqui do primeiro for, né? Então, a cada x, iteração do x, eu vou printando uma nova linha. E olha só, vamos ver se o meu raciocínio está certo e se vai funcionar dessa forma, beleza? Vamos lá, executar. E olha lá, de primeira já foi o resultado, né? Então a gente já conseguiu chegar. E olha só que interessante, né? Ó, eu vou pegar o while aqui, ó, e a mesma coisa que a gente fez com o while, né? Olha só, a gente precisou inicializar o x, o y. Tivemos que criar uma variável size para poder controlar ali os loopings, né? Para não virar um loop infinito. Aí criamos aqui os dois whiles e fizemos basicamente a mesma estrutura que a gente fez no for ali, porém, de novo, sempre pensando no controle das variáveis aqui, né? E eu tive controle tanto aqui quanto aqui, né? E no for não tem nada disso, ó. São só dois fors. Teve um if aqui que só verificou o primeiro índice ali, printou o meu pipe. No segundo eu printo o número, fechando, finalizando ali o end dele com um pipe e depois uma nova linha. Então aqui, sei lá, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas. Com o for a gente conseguiu resolver com a metade da quantidade de linhas, 6, né? Então, vai me dizer, por isso o for é melhor? Não, depende. O for ele vai ser utilizado em algumas situações e o while em outras situações. O while ele é muito utilizado quando tu não tem realmente ideia do final, né? Da onde tu quer chegar. Tu vai fazer até uma certa condição acontecer. Já o for não, tu já tem delimitado, eu quero chegar até lá naquele final, e aí tu usa o for. Então não quer dizer que o while é melhor do que for ou vice-versa, depende do uso. A única diferença é que o for tu consegue fazer tudo com, digamos, menos código, né? Uma coisa mais enxuta, mais sucinta, tá? Então é isso, eu acho que da parte de loopings for a gente já conseguiu passar aqui o que precisa. É claro que vão existir outras formas de escrever o for, porém eu não acho adequado trazer agora. Como eu falei para vocês, o curso ele é pensado dentro de uma evolução. Existem formas muito mais rápidas e talvez de fazer isso aqui em 2 linhas de código ou até uma linha de código. Porém, como eu falei para vocês, eu acho que não é o momento agora, a gente vai ver lá no futuro, tá? E aí só deixando aqui um desafio para vocês, né? Já que a gente já entendeu estruturas de repetição, né? Laços de repetição, condicionais, tudo que a gente já aprendeu até agora, eu acho que esse desafio vai cair como uma luva, né? Tá? E o que consiste ele, né? Vou até ler aqui para vocês. Criar uma calculadora com funções para somar, subtrair, multiplicar e fazer a divisão.
o usuário deve informar 2 números, né? Então, o número que vai fazer o primeiro número, o segundo número e a operação que vai executar nesses 2 números, né? O programa deve apresentar o resultado dessa operação e esse programa ele deve sempre te perguntar se tu quer continuar ou não com esse processo de fazer uma nova conta, né? Ou seja, a gente, dando spoiler aqui, tem um looping ali, a gente vai ter que fazer um looping ali para poder sempre... Ah, você quer continuar a fazer uma nova operação? Tá, fez ali. Tu quer de novo fazer outra operação? E para isso vocês vão utilizar todos os conceitos que a gente fez até agora, que a gente aprendeu até agora, beleza? E aí o que eu digo para vocês? Deixe o comentário de vocês aí para ver o que vocês acharam, se vocês conseguiram resolver. Enfim, coloquem, postem ali no comentário também qual foi a solução utilizada, que eu vou estar aqui sempre respondendo vocês. Beleza? Mais uma vez, se não gostou desse vídeo, pode tocar o dislike ali, mas eu acredito que se você gostou e chegou até aqui, na verdade, se chegou até aqui é porque gostou, né? Então, e não colocou o like ainda, coloca o like ali, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Isso é importante, hein? Eu tô vendo vocês, hein? Tô vendo lá que 70%, ou melhor, agora baixou um pouco, 63% do público não é inscrito, hein? Vamos lá se inscrever, pessoal, beleza? Mas muito obrigado. Estando inscrito ou não, o que importa é estar consumindo o conteúdo aqui, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Próxima aula, né? Falando sobre a próxima aula, a gente vai falar sobre listas dentro do Python. Então, semana que vem, ou sei lá, quando a gente for lançar o próximo capítulo, vocês vão ver tudo sobre lista. Beleza? Fechando por aqui. Valeu, um forte abraço.